Bem, pessoal, vamos para mais uma aula do nosso módulo de automação pneumática, certo? Então, já foram vistas todas as partes, basicamente, teóricas, né? E vamos a realmente o que nos interessa mais especificamente, que é a parte de comandos pneumáticos, certo? Espera aí, nesse caso, eu trouxe aqui o sequencial, acho que tem um antes. Deixa eu buscar. Não, já vai direto para o sequencial, né? Então, eu vou chamar ele aqui de básico. Certo? Básicos. Isso, aqui é os mais básicos possíveis, né? Então, vamos à nossa aula 8 e vamos tratar dos comandos pneumáticos básicos, antes da gente entrar nos sequenciais, certo? Só para a gente ter a noção de como funciona, né? Então, essa aula tem como objetivo apresentar os comandos mais básicos da pneumática. Então, a gente vai começar pelo básico, do básico, do básico, certo? E ainda utilizamos a postura da Parker, né? Treinamento da Parker, para essa aula. Então, os circuitos pneumáticos básicos, antes da gente entrar nesse conceito, vamos entender a seguinte coisa. Tudo que a gente estudou, certo? Até agora, toda aquela parte de produção, distribuição e preparo do ar, certo? Desde o filtro, da bomba, do cooler, né? Do resfriador, do dreno, certo? Do secador, do filtro com dreno, do reservatório, do lubrifio, tudo isso a gente vai chamar, a gente vai fazer essa simbologia aqui, certo? Para a gente não ter que desenhar tudo isso aqui toda vez que for tratar de automação pneumática, né? Dos circuitos pneumáticos. Então, a gente vai utilizar essa simbologia, essa nomenclatura, certo? E aí, vamos ao circuito 1, né? O circuito 1 trata de comandar um cilindro de civilização com comando direto. Então, basicamente, é o quê? É a entrada pneumática, é o grupo lubrifio, certo? Que vai para uma válvula direcional acionada manualmente por um botão e retorno por mola, e o cilindro de molas. Amor, fecha ali aquela porta, por favor. O Murilo está chorando muito alto e pode atrapalhar aqui os alunos aqui. Então, a gente vai fazer esse desenho aqui no FluidSim. Ó, coloquei aqui a minha entrada de ar, certo? O grupo lubrifio, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Certo? Depois eu vou utilizar uma válvula diferente, direcional, certo? Com o contato manual por botão e o retorno por mola. E fazer essa ligação. E depois eu vou pegar um cilindro de sincronização. Certo? Vou botar aqui para simular e vocês vão ver a simplicidade que é esse tipo de circuito. Certo? Simplesmente isso aqui. Eu apertei, ele aciona e o retorno é por mola. Circuito terminado. Vamos ao próximo. O outro é comandar um cilindro de sincronização utilizando uma válvula simples, comandada por comando indireto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui a unidade de pressão com o grupo lubrifio. Daqui eu vou colocar duas válvulas direcionais. Uma acionada manualmente, que aciona a outra, que deve ser acionada pilotadamente, certo? Ou seja, acionamento indireto, por meio do acionamento pneumático, né? Ou seja, um piloto pneumático, certo? Para acionar um cilindro de sincronização. Então, aqui a gente já tem metade feito, né? Vamos pegar mais outra válvula. Certo? Agora a gente vai colocar ele com acionamento pneumático e retorno por mola, do qual a válvula comandada, a válvula direcional comandada manualmente vai comandar a válvula pilotada. Então, e temos aqui a nossa válvula. Então, ó, apertei aqui, ela comanda, certo? Retorno por mola. Simples assim.
Vamos ao próximo. O circuito 3, comandar um cilindro de sincronização utilizando uma válvula duplo piloto. Então, ó, tranquilamente também, o que é que a gente vai fazer? Colocamos aqui a unidade de compressão, junto com o grupo lubrifio, certo? Daqui a gente vai ter 3 válvulas direcionais, sendo 2 válvulas acionadas por botão, por botoeira, certo? E uma válvula, tanto com acionamento quanto com retorno, pilotado pneumaticamente, em um cilindro de sincronização com retorno por mola. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é colocar mais uma válvula aqui, e ao invés de eu colocar a mola, retorno por mola, eu coloco o retorno pilotado. Eu faço isso aqui, certo? Temos o nosso circuito. Tranquilo, né? Muito fácil. Vamos aos próximos. Então, aqui, ó, comandar um cilindro de sincronização de 2 pontos diferentes e independentes. Opa, aqui a gente já vai utilizar porta lógica ou, certo? Então, a gente vai utilizar essa válvula auxiliar, válvula ou. Então, a partir de duas botoeiras, eu vou acionar, vou pilotar uma válvula que vai acionar meu atuador, certo? Lembrando que, como na válvula ou, se eu apertar esse botão, ele funciona. Se eu apertar esse botão, ele funciona. Se eu apertar os dois, ele funciona. E se eu não apertar nenhum, ele não vai funcionar. Certo? Então, vamos ao entendimento desse sistema aqui. Vou apagar aqui. Fazendo mais para a próxima. E aqui eu vou dispor da nossa válvula ou. O qual ele vai acionar uma válvula direcional, né? E ela é pilotada com retorno por mola, conforme a gente vê lá no desenho. Então, ó, fazendo isso, nós temos o nosso... Certo? Se eu aperto um ou outro, ele funciona do mesmo jeito. E se eu apertar os dois, ele vai funcionar? É para funcionar. Olha só. Então, vou colocar aqui um trava. Certo? Então, ó, com os dois acionados, ele funciona, tá vendo? Agora, com nenhum acionado, logicamente, ele não vai funcionar. Vamos ao nosso próximo circuito. Comandar um cilindro de sincronização através de acionamento simultâneo de 2 válvulas acionadas por botão. Pronto, aqui já é um comando bimanual. A gente já vai utilizar a porta lógica END, certo? O qual a gente vai utilizar esse acessório, essa válvula auxiliar, certo? Agora, nesse caso aqui, ele só aciona se eu apertar os dois ao mesmo tempo. Ou seja, se eu apertar só um, se eu não apertar nenhum, ele não funciona. Se eu apertar só um, ele não funciona. Se eu apertar o outro, ele não funciona. Agora, se eu apertar os dois, ele funciona. Certo? O que eu estou aqui frisando é o princípio de porta lógica, né? Então, vamos lá. Colocando aqui. Então, ó, se eu acionar um, ele não funciona, o outro não funciona. Agora, se eu acionar os dois, logo ele funciona. Certo? Eu coloquei aqui com trava devido à limitação do software, né? Eu não dá para eu apertar os dois ao mesmo tempo. Mas você pode colocar com 2 botoeiras pulsadoras, fazendo na prática. Tranquilo. Qual o próximo? Comando indireto de um cilindro de duplação, certo? Vamos botar um cilindro de duplação, utilizando uma válvula duplo piloto com controle de velocidade do cilindro. Né? Então, ele vai querer aqui um controle de velocidade. Então, vamos lá. Então, já vou mudar o cilindro, vou botar um cilindro de duplação. Certo? E vou colocar a válvula auxiliar com comando de com controle de velocidade, que nada mais é do que uma válvula de controle de vazão. Certo?
Então, aqui está a primeira e a segunda. Essa aqui a gente vai ter que conversar. Por quê? Na hora que eu estiver acionando, ele vai passar, certo? Pelo bypass do meu controle de vazão. Porém, com aqui dentro, o ar vai sair pelo controlador de vazão, ó, certo? Pela válvula agulha aqui, ó. Não pelo bypass. Logo, ele vai mais devagar, devido a isso. E no retorno, a mesma coisa. Certo? Então, atentar a isso que eu acabei de falar para vocês. Um entendimento melhor, tá? Eu vou fazer aqui de forma que a gente possa ter um entendimento bem legal disso aqui. Deixa eu só montar o nosso dispositivo. Colocando aqui uma botoeira sensível trava, certo? Para botar aqui o sistema. Então, vamos fazer as ligações. As devidas ligações. E o que eu vou fazer para auxiliar o entendimento dos senhores? Certo? Eu vou botar para funcionar, ó, então, aqui eu tenho, opa, desculpa, esqueci de colocar essa alimentação. Então, aqui, ó, a gente tem a primeira alimentação, certo? Então, um acionamento, e depois com esse aqui eu desaciono. Agora, vamos tratar da velocidade, né? Eu vou colocar aqui uma velocidade de 30. Certo? Ó, vocês vão notar que a ação da ida, ele vai com uma velocidade, e na volta, ele volta com uma velocidade bem menor. Por quê? Porque eu restringi aqui a minha vazão. Então, na volta, o fluido pneumático, ele vem, certo? E todo esse fluido que estava dentro do sistema acionado, do pistão, ele sai por aqui, ó. Como essa válvula, ela tem uma retenção para esse sentido aqui, de cima para baixo, ela tem essa retenção, certo? Logo, ela vai passar por essa válvula de controladora de fluxo aqui, certo? Ou seja, que vai controlar o fluxo e a velocidade, até a saída dele para o ambiente, ó. Certo? Agora, se eu fizer o seguinte, ó, vou botar aqui sem nenhuma restrição, e aqui eu vou restringir 30%. Certo? Na hora que eu acionar, ele aciona bem devagarinho, ó, e ele retorna com maior velocidade. Certo? Vou diminuir mais ainda para ficar mais claro para os senhores. Então, ele aciona bem devagar. Certo? E ele retorna rápido. Ok? Então, isso é o controlador de vazão, né? O controlador de fluxo, certo? Onde ele vai alterar na velocidade da saída ou entrada do meu fluido. Nesse caso aqui é na saída, certo? Ou seja, na entrada, tanto de um sentido quanto do outro, ele não vai atuar, né? Por quê? Porque ele tem essa válvula de retenção aqui, que dá livre acesso no sentido de baixo para cima. Então, atentar a isso. Tá ok? Vamos a outro circuito. Então, ó, circuito 10, circuito 7, o comando de um cilindro de dupla ação, avanço acelerado, certo? Então, o avanço acelerado, a gente vai utilizar essa válvula de escape aqui, tá vendo? Retorno lento. Então, retorno lento, a gente vai utilizar essa válvula de controle de fluxo, porque na hora que ele estiver retornando ar, ele vai fechar essa válvula de retenção e vai passar pela estricção da válvula de fluxo. Então, temporização para retorno de 10 segundos. Né? Então, eu vou botar aqui um temporizador. Então, essa aqui eu já deixei pré-pronta, certo?
Então, ó, botei aqui uma válvula de escape rápido com um silenciador, ó, e uma válvula de controle de fluxo, certo? Com acionamento pilotado, comando indireto, né? Utilizando aqui fim de curso no início do pistão e no fim do pistão, né? Utilizando rolete, né? Com início de curso e fim de curso, certo? O início de curso aciona esse comando indireto e o final do curso aciona o retorno, que na verdade o fim de curso ele vai acionar essa válvula aqui, certo? E tem um sistema de regeneração. A gente chama de válvula temporizadora, certo? Então, vou colocar aqui. Deixa eu só. Nossa. Essa aqui. Vamos aqui para os senhores terem um melhor entendimento. Então, ó, esse ponto aqui, certo? Ele está parado. Então, aqui eu coloquei um sistema com trava. Então, na hora que eu apertei, ele acionou, certo? Com velocidade, por causa do escape rápido, certo? Depois, ele passa um tempo aqui para encher, certo? Esse reservatório. E aciona, ó, você vê que ele passa um tempo para poder acionar. Certo? E aí vai depender do acionamento, né, do acumulador. Vamos colocar aqui um acumulador de 10. Então, ele passa um tempo acumulando aqui, ó. Certo? E depois ele aciona esse acumulador. Como eu estou no software, eu não sei quanto tempo ele vai passar, né, acumulando aqui, né? Devido àquele acumulador que eu coloquei, eu não sei se ele vai adotar. Mas aí, eu vou acionar, não dá nem para acionar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acioná-lo para vocês terem um entendimento. Vou botar aqui 100, e aqui eu vou botar 0, né? Aqui é o que ele vai encher de litros, né? Ele pode encher até 100 litros ali, então vai demorar um tempo. Vou ver se eu coloco 1, para ver se demora menos tempo. A gente possa deixar mais prático para o nosso. Então, ele aqui era para ele acumular, certo? 1 segundo e depois enviar. Mas agora eu não sei porque ele não está fazendo isso, né? Devido ao software. Ou mesmo pode ser o operador. Certo? Mas vamos lá. Então, ficou entendido aqui qual é a função dele, né? Então, deixa eu colocar aqui 0 de novo. Certo? Ele vai temporizar. Isso na prática é mais fácil. Então, eu aciono aqui, na hora que ele bate, ele aciona aqui, passa um tempo e ele libera essa válvula, temporizada, né? E ela volta mais devagar, por quê? Porque eu coloquei aqui o controle de fluxo, né? Coloquei aqui 30 por volta, 10%, para ficar bem... Então, ó, acionei aqui. Quando ele tocou no fim de curso, ele aciona essa válvula, certo? Que ela vai ter esse retorno bastante lento devido à minha calibração da válvula de controle de fluxo aqui. E ela tem o escape rápido, ela tem o acionamento rápido por causa do sistema de escape rápido. Ok? Pronto. Então, está claro aqui, ela é uma válvula sequencial, né? Ela é automática, certo? Aqui você só vai desligar o sistema e automaticamente ela já funciona. Vou ver se tem outra para essa aula. Não, não tem. Então, pessoal, terminamos essa aula básica aqui. Qualquer dúvida, coloquem aí no chat ou embaixo do vídeo, né? E estou à disposição para auxiliá-los da forma que eu puder.